O terceiro filme da franquia Invocação do Mal já vem fazendo sucesso por todo o mundo, trazendo uma nova história aterrorizante de possessão demoníaca e exorcismo. Nesse novo capítulo, o casal Ed e Lorraine Warren investigam um caso em que o assassino alega ter sido possuído por um demônio durante o crime pelo qual é acusado, trazendo então inúmeras revelações e cenas aterrorizantes. Mas o que nem todos sabem é que existe uma história verdadeira por trás do filme. A história original vem de um crime de 1981, quando um jovem chamado Arne Johnson esfaqueou até a morte o seu senhorio, alegando depois em julgamento estar no momento do crime sob possessão demoníaca. Mas isso é somente o final da história. Tudo, na verdade, começou em 1979, na pacata e tranquila cidade de Brookfield, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, uma cidade que não havia tido um assassinato sequer em 193 anos. Arne Johnson, o homem que depois viria a ser julgado pelo assassinato, morava ali, assim como sua namorada Deborah Glatzel. Mas todos os problemas se iniciaram quando ela se mudou com a família para uma antiga casa na borda da cidade, para realizar reparos visando deixá-la em boas condições e alugá-la no futuro. Logo, quando se mudaram para ali, o irmão de Deborah, David, começou a ver um homem estranho que não deveria estar ali. Segundo o menino, ele era muito estranho e possuía queimaduras na pele. Esse homem trouxe uma mensagem enigmática que previa os desastres que estavam por vir, dizendo para que o menino tomasse cuidado. Com o tempo, o homem continuou aparecendo mais vezes para David, mas sua aparência deixava de ser tão humana e seus avisos iam cada vez se tornando mais ameaçadores. Ele aparecia agora com grandes olhos negros e dentes irregulares. Além disso, possuía chifres e cascos. Ele ameaçava agora dominar a alma de David. Chegou um dia em que sua mãe, desesperada, encontrou o menino deitado de bruços na cama, dizendo ter sido empurrado ali pelo que chamou de homem-besta. Enquanto isso, Arne Johnson tentava ajudar a família de sua namorada, preocupada com David. Então foi morar junto na casa deles. Ali, durante essa época, presenciaram cenas aterrorizantes, como a do menino lutando contra mãos invisíveis que pareciam querer enforcá-lo, ou sendo chacoalhado no ar como um brinquedo de pano. Além disso, presenciaram um menino recitando partes da Bíblia e do livro Paraíso Perdido de John Milton, livro que fala de forma poética sobre os anjos caídos do céu, entre eles Lúcifer, mais conhecido como o Diabo ou Satanás. Além disso, o livro fala sobre Adão e Eva, as primeiras vítimas da maldade do diabo segundo a Bíblia. A família do menino, extremamente católica, conhecia as passagens e as histórias e reconhecia os sintomas do que o menino estava sofrendo. Não tiveram dúvidas, ele estava possuído por pelo menos um demônio. Desesperados, procuraram Ed e Lorraine Warren, que eram os mais famosos demonologistas daquela época, que haviam se tornado populares após resolverem o enigma de Amityville, outra história aterrorizante de possessão demoníaca. Logo após chegarem ali, Ed e Lorraine Warren começaram a examinar o local e as pessoas ali presentes. Mas Lorraine não teve dúvida. Ali havia uma presença sombria. Enquanto ela entrevistava o menino, ela disse ter visto uma presença nebulosa, maldosa, bem próxima a ele. Ed Warren, por sua vez, durante sua entrevista disse que não havia somente um, mas 43 demônios dentro do corpo do menino. Não havia outra opção além de iniciar o exorcismo, com auxílio dos padres locais. O exorcismo então foi iniciado e durante o processo, o menino levitou, xingou com os palavrões mais maldosos e sujos já inventados, e até mesmo teria parado de respirar por alguns instantes. E há quem diga que durante uma dessas sessões dolorosas para o menino e sua família, ele teria até mesmo previsto um homicídio. A situação era tão desesperadora para a família Glatzel que Arne Johnson, em uma das sessões, se ajoelhou suplicando em frente ao menino, pedindo para que o demônio deixasse o menino em paz e entrasse em seu próprio corpo. Dizem as testemunhas que depois desse episódio as possessões diminuíram até quase desaparecerem, mas infelizmente as possessões de Arne começaram a aparecer, indicando que pelo menos alguns dos 43 demônios haviam aceitado a súplica dele. Dizem que ele rosnava e tinha alucinações frequentes, mas nunca tinha lembrança de nada.
Ele e Deborah acabaram indo morar juntos um tempo depois em um apartamento. Lá fizeram amizade com o dono do prédio chamado de Alan Bono. Esse mesmo homem acabou se tornando amigo deles e arranjando um emprego para Deborah. Depois de algum tempo de amizade dos três, chegou o dia fatal. Por algum motivo, Arnie disse estar doente no trabalho, para faltar e se encontrar com Deborah e Alan Bono. Ele se reuniu com eles e depois saíram para beber juntos, e nessa ocasião beberam muito, especialmente Arnie Johnson. Mais tarde, nesse mesmo dia, Arnie e Bono tiveram uma discussão violenta que resultou em Arnie esfaqueando Alan Bono múltiplas vezes, enquanto rosnava como um animal. Arnie foi preso pela polícia local e no dia seguinte, Lorraine Warren apareceu na polícia dizendo que Arnie não estava dono de si quando o homicídio ocorreu. Na verdade, ele estava possuído por um demônio. O advogado de Arnie adotou a ideia então no julgamento, usando o argumento de que se ele chamasse o Papa ali, ele mesmo poderia esclarecer que se a pessoa comete um crime enquanto está possuída, ela não é responsável pelo crime. Mas o júri no final das contas não se deixou convencer pelo argumento e pelas evidências apresentadas e considerou Arnie Johnson culpado de homicídio. Ele foi condenado a uma pena de 10 a 20 anos de prisão, mas acabou só cumprindo 5 anos. Depois desse evento sangrento, a família Warren foi muito criticada pelo seu suposto interesse comercial no caso, e inclusive chegou a ter um envolvimento no caso da possessão investigado minuciosamente pelas autoridades policiais. Então esse é o final da história de Arnie Johnson e sua possessão demoníaca. Agora, se tudo o que a história diz é real, nunca saberemos. Só sabemos que o que aconteceu ali entrou para a história, e entrando para a história nunca mais será esquecido.